Quem sou eu? Você já se fez essa pergunta? Será que eu sou quem os meus pais, os meus irmãos acham que eu sou? Será que eu sou quem o meu marido, os meus sogros, os meus cunhados acham que eu sou? O meu grupo de amigos, as pessoas do meu trabalho, os meus vizinhos? Quem eu sou nesse universo composto por vários micro-universos que formam esse todo que sou eu? Seja bem-vindo, Girassol, a mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e eu espero que esse episódio leve para sua vida um pouco de positividade e muita luz. Aproveita e já compartilha esse episódio com algum amigo ou com alguma pessoa que você queira plantar positividade na vida dela. Seja essa luz também na vida de outras pessoas. Eu não sei você, mas eu já me fiz várias vezes essa pergunta. Quem, de fato, sou eu? Porque baseado na opinião dos grupos a qual eu pertenço, da qual eu vivo, eu pareço ser uma pessoa totalmente diferente pelo ponto de vista daquele grupo. E olha só que louco, né? Como assim, né? Como que uma pessoa pode me achar, por exemplo, explosiva, grosseira, e outras, calma, tranquila, paciente. Isso era uma coisa que não entrava muito na minha cabeça, né? Porque nós somos feitos de rótulos, né? Parece que nós vamos passando pelos grupos a qual nós pertencemos e a gente vai recebendo rótulos dessas pessoas. Assim como nós também rotulamos, né? Porque a gente cria o quê? Expectativas. E as nossas expectativas fazem com que a gente rotule o outro. E aí você vai passando por esses grupos de convivência e você vai recebendo rótulos. E às vezes os rótulos são conflitantes, né? Às vezes na sua família você recebe esse rótulo, né, de uma pessoa impaciente e tal. E aí num outro grupo, um grupo de amigos, né, ou de conhecidos, as pessoas já acham, nossa, essa pessoa é muito paciente, essa pessoa é muito calma. Mas por quê, né? Por que será? E eu fiz justamente essa pergunta durante uma sessão de terapia que eu fiz. Falei, quem sou eu? Como assim? Algumas pessoas me acham a paciência em pessoa e outras me acham a impaciência em pessoa. Tô dando um exemplo, tá? Como uma situação, uma mesma decisão que eu tomei em determinado ponto da minha vida, pelos meus pais, por exemplo, foi visto como imprudência. Nossa, como que você foi imprudente de fazer isso, né? Inconsequente. E visto pelo ponto de vista de outras pessoas, nossa, que coragem você tem. Eu queria ter essa coragem. Eu queria também fazer e acontecer assim na minha vida também. E eu falei pra ela, isso não entra na minha cabeça, né? Como assim? Quem sou eu? O que eu sou? Será que eu sou a imprudente ou a corajosa que faz acontecer? A inconsequente ou, né, o outro lado? E aí que ela me explicou o seguinte. Em certos grupos, principalmente grupos, né, de família, pai, mãe, irmão, ou quando você entra na família de alguém, sogro, sogra, cunhados e tal, a gente já vem com rótulo pré-determinado, expectativas pré-determinadas, que é da pessoa. Independente se sou eu ou outra pessoa. Minha mãe vai nascer o filho da minha mãe. Ela não sabe ainda que sou eu. Ou a minha sogra, por exemplo. O meu marido ia namorar com alguém, independente, ela não sabe com quem, mas ela já criou ali um modelo de nora, que talvez fosse a nora que ela esperasse pro filho dela, pra ela, né? A esposa pro filho dela. A mãe, o tipo de filho que ela imagina. E nisso é criada uma expectativa em volta das pessoas. E aí, quando a gente não supre aquela expectativa, a gente recebe o quê? O rótulo. Entendeu? Olha só que louco. E as pessoas que não têm essa convivência, né, ou esse grau, né, na vida uma da outra, nós somos neutros com essas pessoas. Elas não criaram expectativa nenhuma sobre nós. Então, elas conseguem ver mais sobre o que nós somos, mais da nossa essência, e não tanto aquele rótulo que ela criou sobre a expectativa dela. Olha que maluco isso! E aí, ela me explicando, eu falei, nossa, faz muito sentido. Mas eu falei, tá, mas eu sou o quê? Eu sou
o que a família acha, esses grupos mais próximos acham, ou o que os outros grupos mais neutros acham? Ela falou, você é o que você acredita ser. Olha, gente, você é o que você acredita ser. Então, muitas vezes, né, a gente baseia a nossa vida, às vezes é uma vida inteira, a gente baseia a nossa personalidade, o que nós somos, naquilo que nós ouvimos do outro, do que ele acha da gente, porque às vezes a gente faz no outro, desperta no outro, algo que não é legal no outro, mas não quer dizer que isso seja um defeito nosso. Talvez na percepção da pessoa seja um defeito, porque nela dói alguma coisa que ela precisa curar aí. Da mesma forma nós, né? Às vezes a gente enxerga um defeito numa pessoa que não necessariamente é um defeito, mas é algo que desperta algo negativo em nós que a gente precisa curar dentro da gente. E aí a gente já rotula aquilo como algo negativo. Então, no fim das contas, nós somos o que nós acreditamos ser. Isso pra mim fez muito sentido, porque eu sempre fiquei pensando, nossa, mas será que eu sou impaciente ou sou paciente? Porque um fala que eu sou impaciente, o outro fala que eu sou paciente e não sei o quê. E aí vem aquilo, né? Ah, não, mas é a convivência, ah, mas é aquilo, é a autoconsciência. Que eu também acredito nesses pontos, né? Eu sei que muita gente não tem autoconsciência, a pessoa acha que ela é uma coisa e ela é totalmente o oposto daquilo, né? Também tem fatores de convivência, né? Pessoas que a gente convive mais, a gente sente mais liberdade de expressar algumas emoções, de viver algumas emoções mais densas, normal. Mas o rótulo do ser ou não ser, isso pega. Porque no fim das contas, ninguém é nada. Tá todo mundo está alguma coisa, né? Eu estou mais impaciente ou estou mais paciente. Eu estou com raiva, eu não estou com raiva. Ninguém é raivoso o tempo todo, ninguém é impaciente o tempo todo, né? E aí, às vezes, nesses grupos, a gente recebe esses rótulos porque é a expectativa que a pessoa colocou na gente. Às vezes, a pessoa quer que a gente faça uma coisa que é contra nós. Eu não quero fazer isso. E aí, a pessoa já fala, né, já rotula, ela não quer fazer porque é isso. Mas é uma coisa que é uma expectativa dela. Não tem a ver com a gente, né? Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Olha isso, que bom, né? Que legal a gente ter essa consciência. Que o que a gente pensa do outro é um rótulo nosso, é uma expectativa nossa. E o que as pessoas pensam da gente também é uma expectativa dela. E não necessariamente nós somos isso que a pessoa tá falando. O que você é? O que você acha que você é, independente do que o outro tá dizendo sobre você, né? Isso é um ponto de análise que eu achei muito legal, muito importante. Lógico, né, que a gente precisa, assim, ter autoconsciência, entender o que as pessoas ao nosso redor estão nos dando de feedback para nossa melhoria contínua sempre, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não carregar rótulos em cima da gente que não existem. Né? Às vezes a gente se torna aquilo que o outro tá falando que a gente é por algo que é mais em relação a ele do que a gente. E a pessoa tá jogando em cima da gente uma coisa que é dela, uma frustração dela. E aí a gente carrega aquilo e a nossa vida fica empacada por algo que nem é nosso e a gente acreditou que era, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente acredita que é. Eu achei muito tempo da vida, muito mesmo, que eu era uma pessoa briguenta, que era uma pessoa impaciente. E eu tenho consciência que, em certa fase da vida, realmente era. Aconteceram coisas que me fizeram ser também, né? Então, é ação e reação também, né? Causa e consequência. E aí, quando você toma essa consciência, você fala, eu não sou isso, eu estive isso, porque essa situação fez com que eu fosse isso. E aí, se a pessoa acha que eu sou isso ainda, né, não sabe reconhecer a mudança, o autoconhecimento, o problema dela, né, independente de quem for. A gente fica com a consciência mais limpa, mais tranquila, mais leve, quando a gente fala, se você acha isso, o problema é seu. Eu sei que eu não sou, né, mas com humildade, que nem eu falei, pra olhar pra si e ver se realmente é ou não é. Porque se você julgar como, sim, preciso melhorar, mude. Mas se você achar que esse rótulo não é seu, que não te cabe, um beijo, não me liga, não tem nada a ver comigo. Vamos refletir sobre isso, girassóis, porque eu achei um tema muito interessante, assim, pra dividir com vocês. Porque muitas vezes a nossa vida é pautada em cima de coisas que não são nossas. Jogaram em cima da gente e a gente fica ali preso nesse ciclo vicioso aí de rótulos.
tá bom? E aí, você gostou desse episódio? Faz sentido pra você? Não faz sentido? Tem um outro ponto de vista? Me manda uma mensagem lá no Instagram, @JuAguilar ou @suamanhã. Deixa seu comentário aqui, se você for ouvinte do Spotify. Tem uma área que dá pra você deixar o seu comentário dizendo se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você não concorda. E aí fica mais enriquecedor ainda a nossa reflexão. Um beijo e até o próximo episódio.